Graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, é uma honra, É muito gratificante, nós estamos aqui agradecendo a Deus, estamos aqui rendendo a Deus toda a adoração que Ele realmente merece, Que Ele é o único que é digno de toda a honra e de toda a glória, Tudo é por Ele e para Ele, Por Ele foram feitas todas as coisas. Irmãos, foi muito bom, essa semana. E graças a Deus, Deus tem cuidado de nós de uma maneira tremenda. Então, realmente, nós só temos a agradecer a Deus por tudo. E Deus, tenho certeza que Deus hoje Ele tem uma palavra para preencher os nossos corações. E eu não tenho dúvida, irmãos, que da maneira que nós entramos aqui hoje, nós estaremos saindo diferente. Nós estaremos saindo daqui transformados, porque a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele tem uma palavra tremenda para falar conosco nesta noite. Amém? Que nós possamos estar com os nossos corações abertos para ouvir a palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a abrirem as Bíblias no livro de Romanos, no capítulo de número 3. Nós vamos ler aqui 11 versículos, a partir do versículo de número 21. E à medida que os irmãos forem encontrando, se coloquem de pé. Vamos fazer essa leitura. Vamos ler juntos. Esperar para que todos encontrem. Amém, irmãos. Romanos 3, verso 21 ao 31. Amém, irmãos. E diz assim a palavra do Senhor: mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica, pois, o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Ou seria Deus apenas o Deus dos judeus? Não é verdade que Ele é também Deus dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará o circunciso a partir da fé e o incircunciso por meio da fé. Anulamos, pois, a lei por meio da fé? De modo nenhum. Pelo contrário, confirmamos a lei. Feche seus olhos. Senhor, Pai querido, Pai eterno, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui reunidos em adoração ao Senhor, ó Pai. Reunidos, ó Pai, para prestar um culto, ó Pai, racional diante do Senhor, ó Deus. Pai, fala conosco nesta noite, que o Senhor, ó Pai, esteja, Deus, colocando a Tua palavra nos nossos corações, ó Deus. Aquilo que o Senhor já ministrou, ó Pai, em meu coração, que o Espírito Santo, ó Pai, transmita essa mensagem para a igreja. Assim, querido, muito obrigado, Senhor.
te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, nós estamos vivendo atualmente tempos difíceis, né? Em que as pessoas têm seus problemas, todos nós temos os nossos problemas, porém, há pessoas que querem uma solução para os seus problemas, porém, não querem aquele que pode realmente solucionar de forma definitiva. Muitos estão por aí vivendo uma vida, como muitos dizem, né? Vivendo como se não houvesse amanhã. E essa palavra, se não houvesse amanhã, muitos estão seguindo à risca, vivendo apenas de momentos, não se importando com o dia de amanhã. E, meus irmãos, independente do nosso momento, se ele é bom ou ruim, nós temos que realmente nos preocupar. Dependente de qual seja o meu e o seu momento, nós temos que viver pensando nisso que nós acabamos de ler. Pensando na justiça de Deus, querendo realmente viver aceitando aquele que pode solucionar os nossos problemas de forma definitiva. Porque Jesus, ele faz, ele resolve o meu e o seu problema. Às vezes não da maneira que nós queremos, mas quem tem Jesus passa por qualquer dificuldade, por menor, por maior que seja, ele sabe que quem está com ele é o Deus do impossível, que quem está com ele é o Deus único, o Deus invisível, mas real. E hoje nós vemos muitas filosofias, né? Muitas filosofias, podemos dizer até que são evangelhos, como Paulo disse, evangelhos que são malditos, são anátemas, que não condiz com aquilo que é realmente a palavra de Deus. E essas filosofias, elas têm ganhado cada vez mais destaque no mundo secular, inclusive, irmãos, infelizmente, até dentro das igrejas. E com o intuito, com a intenção de querer facilitar a entrada dos homens no reino de Deus. Mas a palavra de Deus, ela diz que a porta é estreita, a porta não é larga. A palavra de Deus, ela diz que o evangelho, ele requer renúncia, ele requer sacrifício. E nós vamos ver um pouco disso através do texto que nós lemos, mas antes de nós entrarmos no texto, vamos entender algo que o texto está tratando aqui, que é o pecado. E vamos ver aqui de forma bem simples o que é pecado, o que a Bíblia diz sobre o pecado. A Bíblia diz que, em 1 João, no capítulo 3, no verso de número 4, a Bíblia diz que todo aquele que pratica, transgride a lei. Então, de fato, nós já temos a definição do pecado, que é a transgressão da lei. E a lei, irmãos, Jesus, ele não veio para abolir a lei, mas veio para cumpri-la. E no mesmo livro de 1 João, no capítulo 1, no verso 8, diz: se afirmarmos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, irmãos, como o texto diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, todos pecaram e não alcançam
não alcançam o padrão da glória de Deus. Algumas versões diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E um outro ponto que precisamos entender sobre o pecado é, por que pecamos? Antes de nós pecarmos, nós somos o quê? O que vem antes do pecado? Antes de nós cometermos o pecado, vem a tentação. Jesus pecou, irmãos? Jesus não pecou, mas Jesus foi tentado. E nós também somos tentados. Em outras palavras, nós podemos dizer que nós pecamos porque nós não resistimos à tentação. E o pecado, ele é uma escolha. Pecamos porque escolhemos pecar. Não pecamos porque alguém nos obriga a pecar. Não pecamos porque alguém vem, nos ameaça. Como o irmão bem disse aqui, em um domingo aqui de IBD, ninguém coloca uma arma, aponta uma arma para a sua cabeça e te obriga a pecar. Nós pecamos porque nós escolhemos pecar. E a Bíblia diz que o pecado, ele tem consequências. E nós temos que arcar com as consequências dos nossos pecados. E o que a Bíblia diz sobre as tentações? A Bíblia diz, em Tiago, capítulo 1, no verso do 13 ao 15, diz: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus. Pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve, plenamente ele gera a morte. Então, irmãos, nós temos que entender que as tentações, elas vêm daquilo que nós temos em nossos corações, que nós temos em nossa mente, aquilo que nos permeia. É por isso que vêm as tentações. E é por isso que muitas das vezes, infelizmente, nós escolhemos pecar. Porque os nossos desejos, eles são maus. São desejos que não têm nada a ver com Deus. E para combatermos as tentações, Jesus, ele nos ensina a estarmos sempre vigilantes, sóbrios, pois o diabo, ele está sempre ao nosso derredor, querendo achar uma brecha. Querendo achar uma brecha para que nós venhamos a fazer a escolha errada. A fazer a escolha em pecar. E podemos resistir às tentações com uma vida de oração, uma vida de sujeição a Jesus, uma vida de leitura da palavra de Deus, de comunhão com a igreja, e suportando, ajudando uns aos outros. Como disse esse último louvor, vivendo em comunhão, uma família, vivendo a verdade sem nenhuma falsidade, vivendo o amor de Cristo, o amor fraternal entre uns aos outros. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: eu vou te ajudar a resistir à tentação. Jesus, ele disse aos seus discípulos no Getsêmani: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E não existe aquela, como muitos têm falado por aí, inclusive nessas filosofias, né, que falam por aí afora, de que
isso é pecado, isso não é, irmão, pecado. Tudo que nós precisamos entender sobre o que é pecado está na Bíblia. A Bíblia, ela é a mesma, Deus, ele não mudou, ele é o mesmo Deus até hoje. Deus, ele é imutável. E o pecado, ele tem consequências. E a Bíblia diz qual é a consequência do pecado. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a... E não é apenas uma morte física, mas se trata também de uma morte espiritual. E não há como fugir disso. Em Isaías, no capítulo 59, diz que Deus, ele fala ali através do profeta, que o que separa o homem e Deus é o pecado. Então o pecado, ele faz separação entre nós e Deus, e é por isso que muitas vezes Deus não nos ouve. Muitas vezes Deus não nos ouve porque, de alguma forma, tem algum pecado em nós que Deus, ele quer tratar e precisamos de ouvir. E toda vez que nós pecamos, a Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo. O nosso relacionamento com Deus, ele vai se esfriando toda vez. Toda vez que pecamos, nós deixamos de orar. Nós deixamos de ouvir a voz de Deus. E cada vez mais pessoas têm caído nessas armadilhas. Agora que nós vimos algumas características do pecado, vamos ler novamente o verso de número 23, que diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Uma coisa que todos nós concordamos é que nós fomos criados para glorificar a Deus. E é em tudo. Isso é um fato. E é fato também que todos nós somos pecadores e não importa o quão bom nós somos em alguma coisa, o quão bom nós fazemos isso e aquilo, para Deus nada disso importa. Sabe por quê? Porque não adianta nada do que nós venhamos a fazer, nós nunca vamos alcançar o padrão da glória de Deus. Porque nós ainda estamos nesse corpo corruptível, no qual a nossa carne luta todos os dias, querendo vencer o espírito. E quem vence? Vence aquele que eu e você alimentarmos mais. E uma pergunta para nós refletirmos: o que eu e você tem alimentado? A carne ou o espírito? E assim, irmãos, nós vivemos essa luta diária da carne nos querendo fazer pecar. E assim continuamos sendo falhos, sendo miseráveis e sem merecer a graça e o amor de Deus. Precisamos nós, como igreja e representantes do céu, aqui na terra, reconhecer a nossa condição de miserável diante de Deus. Precisamos anunciar um evangelho, o verdadeiro evangelho, que como os profetas pregavam, como os apóstolos pregavam, como Jesus pregava, que é anunciar as boas novas mediante o arrependimento dos nossos pecados. O que todos nós precisamos é de arrependimento. E o que é o arrependimento? O arrependimento, ele é não simplesmente, tá bom, meu Deus, perdão dos meus pecados. Não, não é só isso. Você tem que confessar os seus pecados, mas também a transformação na sua vida
mediante aquele pecado, você realmente entender que aquilo é errado. E como Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Nós entendemos, tomamos uma direção diferente daquilo que pensamos. E esse é o arrependimento, porque o arrependimento, ele vai te levar à fé em Jesus, a se entregar aos caminhos do Senhor, e assim, irmãos, a salvação eterna. João Batista, ele pregou sobre o arrependimento, ele disse: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Os apóstolos também pregaram sobre o arrependimento. O sermão de Pedro, ele diz: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados. Jesus, ele disse: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Irmãos, o reino de Deus, ele não está próximo. O reino de Deus, ele já chegou. O reino de Deus, irmão, não é para amanhã, não é para depois de amanhã, para mês que vem, para depois do Natal. É para agora. E a hora de nós arrependermos é agora, é hoje. Não importa se você é grande ou pequeno, não importa se você é santo ou menos santo, se você é isso ou aquilo. É hora de nós nos arrependermos. É hora de nós reconhecermos o quão grande Deus é e o quão miseráveis e pequenos nós somos diante dele. E hoje em dia as pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de encarar o confronto com a verdade. Um confronto com o arrependimento, por estarem mergulhadas em seu próprio ego, na sua própria carne, no seu próprio orgulho, porque muitos falsos profetas têm se levantado ensinando esse evangelho anátema, como disse o apóstolo Paulo, e tem levado muitas pessoas para esse lado. Mas, irmãos, o evangelho, ele requer sacrifício. Jesus, ele disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz diariamente. É diariamente, irmãos. O exercício da nossa fé, a nossa luta contra o pecado, ela é diariamente, ela é a todo momento. Não basta apenas eu vir aqui aos domingos e no meio da semana, como que eu estou? No meio da semana não tem nenhum irmão do meu lado. Mas Deus está vendo, irmãos. Deus, ele vê tudo. Estão ensinando, irmãos. Estão ensinando aí para as crianças, para os jovens, para todos, uma falsa doutrina, dizendo que nós podemos ser o que quiser, nós podemos fazer o que queremos. Você pode ser isso, você pode ser aquilo. Isso aqui não tem nada a ver, meu irmão. Entenda uma coisa. O centro não é eu e nem você, irmão. O centro é Deus. O centro é o Deus Todo-Poderoso. O centro é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele é o centro. Quero compartilhar um texto com os irmãos, que está em Romanos 1, do verso 20 ao 25. Preste bem atenção, irmãos. E diz assim: por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Se eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais.
bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou, em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. É a doutrina que Satanás está ensinando por aí. As pessoas, elas sabem da existência de Deus. As pessoas sabem que Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Sabem que não há um outro Deus a não ser Ele. Porém, não lhes dão toda a honra e glória que Ele merece. E ainda por cima, como disse esse texto, são ingratos. Adoram ídolos. E cada vez mais pessoas têm caído nessa falácia. E sabe, irmãos, qual é o Deus que está na moda hoje? Esse Deus chama você. Isso mesmo. Cada vez mais pessoas sendo tratadas como um Deus, levadas ao engano, à idolatria contra Deus. Ao invés de reconhecer que não é nada, muitos por aí querem a glória para si. E nós temos que lembrar que quem merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração é aquele que é o verdadeiro Deus, é aquele que nos criou e que um dia há de vir e julgar a todos, irmãos. É esse que é o Deus Todo-Poderoso. É o mesmo Deus que muitos falam por aí. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Ele ama a todos, mas Deus, Ele não ama o pecado. Deus, Ele não tem parte com o pecado, irmãos. E nós temos que entender isso. O mesmo Deus que Ele é amor, Ele também é um Deus de justiça. Nós não podemos nos esquecer que Deus também é justiça. E Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, irmãos. Eu faço um alerta para os irmãos. Tomem muito cuidado com mensagens, palavras que tentam dizer que nós somos especiais, que nós somos isso e aquilo, querendo fazer com que nós sejamos o centro. Mais uma vez repito, o centro não somos nós, o centro é Deus. É Deus que tem que ter o controle das nossas vidas. Nós devemos a sujeição a Deus. Deus, se Ele é o nosso Senhor e Salvador, nós temos que estar sempre ouvindo a sua voz. Então tome muito cuidado, prestemos bem atenção. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus, irmãos. E nós, sem Deus, nós somos como um peixe fora d'água. Não vai sobreviver por muito tempo. Sem Ele, nós estamos fadados ao fracasso. Estamos fadados à morte eterna, à condenação que está reservada para todos aqueles que não o reconheceram como o único Deus. E Jesus como o único caminho para nos reconciliarmos com o Pai. Não há um outro caminho que não seja Jesus. Podem falar que existem vários caminhos, pode ir por esse, pode ir por aquele, que todos eles no final vão levar a Deus, mas meu irmão, minha irmã, não é assim que a Bíblia ensina. Se você realmente acredita em Deus, se você crê na palavra do Senhor, o caminho é somente Jesus, e é Ele, e é somente Ele que pode dar a solução para o meu e o seu problema. É somente com Ele, dentro do barco, que tudo vai ficar bem. Não importa a tempestade que eu e você estivermos passando, mas com Ele nós temos a certeza de que tudo vai ficar bem. E agora eu quero trazer um ponto aqui, irmãos, que nós vimos no texto inicial, que é sobre a obra da redenção. E diz assim: agora, porém,
conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica para todos o que creem, sem nenhuma distinção. Pois todos pecaram, não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Todos nós aqui, com certeza, nós sabemos, né, o que é um tribunal, um local onde os criminosos, né, pessoas que cometem seus crimes, elas são julgadas. Se a gente fazer uma comparação com a justiça de Deus, irmãos, a Bíblia diz que nós não somos merecedores da graça, da misericórdia, do perdão de Deus. Nós cometemos crimes contra Deus. O pecado, ele é um crime, ele é a transgressão da lei. Mas Deus, Ele nos justifica através da nossa fé em Jesus Cristo, perdoando assim os nossos pecados. Olha para você ver a diferença entre a justiça do homem e a justiça de Deus. O homem, ele condena aquele que cometeu o crime, correto. Mas Deus, nós que cometemos um crime, Deus, ele nos perdoa. Deus, ele nos perdoou. Deus, ele nos absolveu de todos os pecados. E você crê em Jesus Cristo. Você tem fé nele. Crê que ele realmente é o único que pode nos reconciliar com Deus. Nós somos absolvidos dos nossos pecados. Para nós sermos absolvidos, nós temos que somente crer e praticar a verdade. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Deus, ele é tão amoroso que mesmo nós, sendo culpados, ele nos declara inocentes. Meu irmão, a cruz era para mim e para você. Qual foi o crime que Jesus cometeu? A cruz estava reservada para nós, irmãos. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Existe uma palavra que nós lemos aqui no texto, que se chama propiciação, irmãos. E nós temos que realmente entender essa palavra. Vou tentar explicar de uma forma bem simples. A propiciação, para que Deus nos perdoasse todos os pecados, o preço que deveria ser pago era um preço alto, era um sacrifício, que não poderia ser qualquer sacrifício, como os sacerdotes faziam, que é relatado ali no Velho Testamento, mas sim um sacrifício de alguém sem mácula alguma, sem pecado algum. E para satisfazer essa justiça, era somente com a morte daquele que não tinha pecado. Por isso, Jesus Cristo, ele se entregou por nós naquela cruz. E o que é a redenção, irmãos? A redenção, ela é um ato pelo qual Deus, ele mesmo pagou como resgate o preço do pecado que indignou a sua santidade. Em outras palavras, é a libertação pelo pagamento de um preço.
Mas Jesus, ele nos redimiu. Ele pagou o preço do pecado para nos libertar de toda a escravidão que o pecado um dia nos colocou, de todo jugo de servidão pelo qual nós estávamos um dia. Jesus, ele pagou esse preço para que eu e você tivéssemos liberdade, para que eu e você fôssemos livres, para que eu e você tivéssemos o nosso nome escrito no livro da vida, para que eu e você tenhamos uma vida em liberdade, mas não uma vida de liberdade para aproveitar os prazeres que o mundo oferece por aí, mas para que um dia eu e você tenhamos o privilégio de estarmos morando no céu com Jesus, com Deus e com seus santos. Esse foi o preço que Jesus pagou e nós temos que reconhecer isso, irmãos. Irmãos, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Nós temos que lutar contra o pecado, que ele vem nos permeando todos os dias. É como nós vimos, o evangelho ali requer sacrifício. É a cruz diariamente, negar a si mesmo, tomar a sua cruz todos os dias. Ninguém aqui está falando que é fácil. A Bíblia diz, Jesus ele disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo, irmãos. E é isso que Jesus ensina. Que nós devemos, irmãos, reconhecer todos os dias, quando o pecado bater na nossa porta, pensar, lembrar naquilo que Jesus fez por nós, no sacrifício que Jesus fez por nós. Irmãos, Deus, ele quer que nós tenhamos um sacrifício. Não é simplesmente eu vim aqui na igreja. Isso aqui, irmãos, é por gratidão a Deus que nós venhamos aqui, que nós vimos, né? Nós vimos aqui. Mas Deus, ele quer que eu e você reconhecemos que Jesus, ele é o único que pode nos reconciliar com Deus. Jesus ali naquela cruz do Calvário, em seus últimos momentos, Jesus disse, está consumado. E ali o verbo do templo se rasgou. Nesse momento, irmãos, nós ganhamos o livre acesso para conversar com Deus, para o trono de Deus. Só depende de mim e de você, irmãos. Só depende realmente se nós queremos resolver os nossos problemas ali naquele momento, como muitos têm feito, infelizmente, ou se realmente nós queremos aquele que resolve, porque nós queremos andar junto com ele, ter essa certeza. E é isso que Deus fala para mim e para você nessa noite. É confiar em Deus. É deixar que ele realmente seja o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Não somente o Salvador, mas o Senhor. E o Senhor, ele toma a direção da minha e da sua vida. Um Senhor, nós temos que obedecer a sua voz. E com isso, irmãos, o prêmio da salvação, isso é o que nós vamos receber, sermos chamados de filhos de Deus, de co-herdeiros com Cristo. É isso que nós vamos receber, irmãos. A coroa da vida será dada àquele que perseverar até o fim. Deus não nos criou para sermos escravos do pecado, para vivermos conforme o sistema falido desse mundo. Ele nos chamou para termos vida em abundância. Deus é um Deus de paz e não de guerra. Ele quer que vivemos ao seu lado. Mas para isso, precisamos primeiramente reconhecer os nossos erros. Reconhecer que somente através de Jesus Cristo
conseguimos nos aproximar dele. Preste bem atenção, irmãos, para encerrarmos. O arrependimento, combinado com a entrega total da sua vida a Jesus, vai te levar a uma experiência com Deus. Portanto, meu irmão, minha irmã, assim como Jesus, ele disse, nós devemos sair daqui nessa noite e ir com aquele, pensando no seguinte, nós devemos ir e não escolher o pecado, escolher a Deus, a Jesus, todos os dias, todo momento. E assim, nós temos a certeza, irmãos, que Deus, Ele vai caminhar conosco. Ele vai caminhar, Ele vai andar junto conosco. Estaremos cada vez mais próximos do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, se coloque de pé. Vamos estar orando a Deus essa noite. Converse com Deus, feche seus olhos. Conversa com Ele. Diga para Ele, irmãos, que Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nós não sermos tentados. Pai, ajuda a nós não escolhermos pecar, ó Pai. Coloca no nosso coração, ó Pai, o desejo sempre de Te adorar, ó Pai. Pensar no Senhor, ó Pai. Pai, nos dê, ó Deus, sabedoria, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos ensinando todos os dias. Pai querido, que o pecado não venha fazer parte, ó Pai, da nossa vida. Ó Senhor, nos ensina à luz da Tua palavra. Nos ensina, a Deus, que a Tua palavra diz, ó Pai, que o salário do pecado é a morte, mas nós queremos ter a vida eterna, uma vida, ó Pai, junto ao Senhor, ó Deus. Ó Deus, que nós possamos sair daqui, ó Pai, nesta noite, com a certeza, ó Pai, em nossos corações, que o Senhor, ó Deus, estará sempre conosco. Que o Senhor, ó Deus, estará sempre nos ajudando, ó Pai. Nós nos entregamos, ó Pai, diante de Ti, ó Deus. Que a nossa vida, ó Pai, ela esteja no centro do Teu querer, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, esteja cumprindo o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que não é fácil, mas o Senhor está conosco. É o Senhor, ó Pai. É o Senhor, ó Pai, que nos ajuda. É o Senhor, ó Deus, que está do nosso lado. Pai, obrigado mais uma vez. Obrigado porque o Senhor nos libertou da escravidão de todo o pecado. Nós reconhecemos o sacrifício do Teu Filho naquela cruz. A cruz, ó Pai, que foi feita, que estava reservada para mim, Senhor. Mas pelo Teu amor, ó Pai, o Teu amor a nós. O Senhor, ó Pai, nos justificou, Senhor. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, ao Senhor, ó Deus. Pai querido, nós não conseguimos, ó Pai, pagar essa dívida contigo, Senhor. O Senhor nos libertou, pois o Senhor é o nosso Senhor, ó Deus. Nós reconhecemos isso, ó Pai. Reconhecemos, ó Pai, que devemos a nossa vida ao Senhor, ó Deus. Ó Pai, não fazemos, ó Pai, por obrigação, mas sim por gratidão a Ti, ó Pai. Por gratidão ao Senhor, nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Ó Deus, obrigado pelo Senhor ter nos tirado do lamaçal de pecado.
Obrigado, Senhor. Não há nada que irá pagar isso, ó Pai. Ó Deus, não importa o que fazemos, a Tua palavra diz que a salvação não é feita, não é pelas obras, mas sim mediante a fé em Jesus Cristo. E nós, ó Pai, nós nos entregamos diante do Senhor, entregamos a nossa vida diante de Ti, ó Pai, para que o Senhor nos guie, Senhor. Para que o Senhor continue, ó Pai, nos guiando. Toma o Teu lugar nas nossas vidas. Seja o Senhor das nossas vidas, Senhor. Ó Deus, toma de conta da nossa vida, Pai. Pai, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus. Que o Senhor seja adorado, seja entronizado. Que o Senhor seja exaltado, ó Pai. Para todo sempre. Todo louvor e toda honra é para Ti, ó Pai. Pai querido, obrigado. Pois a Tua palavra diz, ó Pai, que nós devemos seguir em frente. Olhando para frente, para o autor e consumador da nossa fé. E nós vamos aqui, ó Pai, nos entregamos diante do Senhor. Nós queremos andar olhando para o alvo, prosseguindo, não olhando para trás e nem para o lado, mas olhando para frente. Olhando, Senhor, para frente com Jesus Cristo. Ó Deus, obrigado, Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, te agradecemos em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, irmãos? Entenderam o que Deus quis dizer ao nosso coração nessa noite? A palavra que vem nos chamando, nos fazendo lembrar do sacrifício de Jesus, do valor desse sacrifício. O Adriano falou aqui sobre pregadores, né, que têm pregado palavras, mensagens que amaciam, né, fazem carinho no nosso ego. E às vezes a gente acaba esquecendo mesmo que foi pago um alto preço. E a gente precisa valorizar esse preço que foi pago. Tem muitos pregadores, esse mês foi excluído da ordem dos pastores batistas do Brasil, um pastor famoso, velho. Eu esqueci o nome dele. O René. René o quê? É René alguma coisa, eu não sei falar o nome dele não, o nome difícil aí. Isso aí, obrigada. Ele foi excluído esse mês da ordem dos pastores batistas do Brasil, porque ele já estava falando em reescrever a Bíblia. É o que ele prega na igreja dele. Há 1 ano e meio atrás eu recebi também no grupo das pastoras batistas do Brasil um áudio de uma pastora convocando algumas pastoras do Rio de Janeiro para uma reunião, porque era também necessário reescrever a Bíblia no que se tratava da correção de filhos, né? Porque é errado bater, né? Você não pode corrigir com a vara, como a Bíblia orienta. E nós temos visto isso. As pessoas estão se esquecendo do alto preço que foi pago. E aí eu queria fazer uma pergunta para você, e eu gostaria que você fosse embora com essa pergunta na sua mente e no seu coração. Diante dessa palavra que vem nos lembrar do preço que foi pago, diante da afirmativa que o Adriano fez, de que todos os dias a tentação vem, né? E a gente até lembra da linda música do Thales Roberto, né? Todo dia ela vem, mas eu escolho Deus. Eu quero perguntar para você, você tem realmente escolhido Deus? Pensa naquilo que tem sido a sua vida diária. E pense aí, né? Se você realmente tem escolhido Deus diante das tentações. Todos os dias elas vêm. Qual tem sido a sua escolha?
É tempo de mudança, é tempo de começarmos a valorizar. Se ainda não valorizamos, começarmos a valorizar o sacrifício que Jesus fez ali na cruz do Calvário por nós. O que é que você tem feito desse sacrifício? Paulo, no outro texto, ele vai dizer que se nós não conseguirmos entender esse sacrifício, já não resta mais sacrifício que resolva o nosso pecado. Então, que você pense nisso e que as suas atitudes a partir de hoje, que elas possam fazer valer a pena o sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Tem uma canção do grupo Prisma que tem o título Troféu do Teu Amor. Que Jesus olhe para nós e nos veja realmente como troféus do seu amor. Que Ele possa dizer do Adriano, esse é um troféu do meu amor. Tá? Que Ele possa dizer da minha vida a mesma coisa e da sua vida a mesma coisa. Vamos ficar de pé e agradecer a Deus pelo culto que pudemos prestar ao Senhor nessa noite. E pedir a Deus que não nos deixe esquecer essa palavra maravilhosa. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua presença aqui conosco. Presença que é constante, Deus. Tua palavra diz, o Senhor Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. O Senhor nos deu o seu Espírito para habitar em nós, para morar em nós. Então essa presença é constante, Deus, e nós te louvamos, bendizemos e te agradecemos por isso. Eu quero te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de te louvar nessa noite, de cultuar ao Senhor com canções maravilhosas, com essa ministração maravilhosa das mensageiras do Rei. Te glorificamos, Deus, porque o Senhor nos deu o privilégio de simplesmente estar aqui para poder, Deus, manifestar o nosso amor por Ti. E eu quero agradecer ainda mais pelo privilégio de ouvir a Tua palavra, Deus, que veio nos lembrar, Pai, do grande sacrifício que o Senhor fez ali na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vitória sobre o pecado. Deus, e que maravilhoso é poder perceber, entender que em Ti, em Jesus Cristo, no sacrifício ali na cruz, quando Ele derramou todo o seu sangue por minha causa, por causa de cada um que está aqui, por causa desse sacrifício, nós podemos, Deus, ter vitória sobre as tentações e sobre o pecado. Então eu quero pedir ao Senhor, Deus, nos ajude a vencer o pecado, fazendo-nos lembrar, Deus, desse sacrifício. Que o Teu Espírito Santo, diante de todas as tentações, de tudo aquilo que nos for colocado diante dos olhos, Pai, que chamar a nossa atenção, mas que não agradar ao Senhor, que o Senhor nos ajude a dizer não, eu escolho Deus. Por favor, Pai, nos ajude. Pai querido, eu quero te pedir pela vida de cada irmão que entrou aqui nessa casa hoje. Quero te pedir por aqueles que estão afastados, Deus, da Tua casa, que a Tua graça venha sobre todos nós. Que esses irmãos sintam o desejo de retornar, de voltar, Deus, para a Tua presença, para a comunhão da igreja, para o convívio da família do Senhor. E muito obrigada, Deus, mais uma vez, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, demonstrado por nós ali na cruz do Calvário. E que a Tua graça maravilhosa, o Teu amor, Deus, e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com cada filho do Senhor espalhado sobre a face da terra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.